Olá, alunos do sétimo ano. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez explicando as questões da semana 4 do nosso PET 5, que começam na página 86. Nosso tema, as rebeliões coloniais em meio à crise portuguesa. Então, como sempre, aqui tem um texto que vocês devem ler. É um texto interessante, é um resumo curtinho e vale a pena que vocês conheçam, porque realmente é muito legal. Bom, esse texto aqui, ele está falando sobre aquele momento que nós já discutimos em outros vídeos, quando Portugal entra numa crise, e essa crise afeta a sua colônia, no caso, o Brasil. Muitos produtores e grandes proprietários de terras no Brasil não estavam muito satisfeitos com a relação comercial que eles estavam tendo com Portugal. E essa insatisfação vai dar origem às chamadas rebeliões nativistas. E por que rebeliões nativistas? Porque elas nasceram aqui no contexto do Brasil. Elas surgiram da insatisfação dessas pessoas com o sistema português. Então, vamos lá para um recorte histórico. Nas aulas anteriores, a gente comentou um pouquinho sobre o enfraquecimento de Portugal e como isso fez com que outros povos chegassem aqui no Brasil, como por exemplo os holandeses, que durante muito tempo habitaram e tomaram conta ali da região nordeste do Brasil, inclusive da produção de açúcar, que era o grande carro-chefe econômico do Brasil naquele período. Então, quando Portugal começa novamente a fazer esse meio de campo, eles começam a perceber que não se tem mais o mesmo lucro de antes. E a solução que eles resolvem tomar é aumentar os impostos. Isso é uma coisa que a história mostra em todo o planeta, em todas as épocas, em todos os povos. Sempre que os governos aumentam excessivamente os impostos, isso causa insatisfação, isso causa revolta, causa guerra, enfim, é isso que vai dar origem às rebeliões nativistas. As duas principais são a revolta dos Beckman, que é um assunto interessante, e aqui sobre a Guerra dos Mascates, né? Ficou conhecido como Guerra dos Mascates, que aconteceu, a revolta dos Beckman acontece no estado do Maranhão e a dos Mascates ali entre Recife e Olinda. Bom, e vocês vão ver que essa revolta dos Beckman, ela surge porque a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão não estava cumprindo as suas promessas de abastecer escravos na região. Então vocês imaginam, por exemplo, na extensão territorial do Brasil e como era difícil você conseguir levar coisas de um lugar para outro. Imagina agora levar pessoas, seres humanos, né? Então, eles entendiam que essa companhia não estava cumprindo o acordo e eles estavam ficando sem escravos, portanto diminuía a mão de obra, portanto diminuía a lucratividade, e isso é que vai dar origem à revolta. Não tem nenhuma razão muito nobre por trás, né? Porque eles queriam se libertar de Portugal, é porque eles estavam perdendo mão de obra, com isso eles estavam produzindo menos e portanto ganhando menos dinheiro e pagando mais imposto. E é isso que vai dar origem a essa revolta dos Beckman. E aqui na Guerra dos Mascates, ela vai acontecer por uma rixa que existia entre Recife e Olinda. Os grandes fazendeiros de Olinda tinham o controle, mantinham e tinham autoridade sobre então Recife, e quando Recife então ganha da coroa portuguesa, ela é colocada na região de vila, ou seja, há um crescimento, há uma maior autonomia em benefício dos comerciantes que ali viviam. Então, os coronéis lá de Olinda querem tomar conta dessa região, acontece uma briga, enfim, isso vai desencadear a Guerra dos Mascates. Então, essas são as primeiras revoltas que vão acontecer no Brasil, né? Aqui é dos Beckman, no ano de 1684, e aqui a Guerra dos Mascates em 1710. Então, isso foi muito antes da Inconfidência Mineira, etc. Então, por isso que são chamadas revoltas nativistas, ok? Agora vamos lá para as atividades. Então, como sempre, leiam o texto, está tranquilo, está tudo no texto. E vamos lá, atividade 1. Cite 3 órgãos administrativos criados pela coroa portuguesa para reaver o monopólio comercial nas colônias. Então, isso aqui está no texto, né? Portugal aumenta o preço do açúcar e cria 2
dois órgãos, vamos assim dizer, para tentar resolver essa crise. Basta ler o texto, está explicando. Atividade 2. Quais eram as obrigações da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão em relação à sociedade colonial? Também está explicando no texto. E, por fim, explique como ocorreram as revoltas de Beckman e a Guerra dos Mascates, que eu também falei um pouquinho, está tudo no texto, mas se vocês tiverem qualquer dificuldade, basta vocês pesquisarem no Google, colocar lá as revoltas de Beckman e Guerra dos Mascates, vocês vão achar muitos e muitos sites falando sobre isso, ok? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chame, estou aqui para ajudá-los. Um abraço e até a próxima.